pouquinho de assunto. Já que a gente já falou de água, do formato da água, dessa composição e a questão de decoração, o local, tudo isso, vamos falar um pouco sobre alimentação. Não é simplesmente nutrir o peixe. Existem os alimentos vivos, Isso. né, que a gente fala das artêmias, a gente fala dos pulgões d'água, e existem os alimentos secos, industrializados. Isso que mesmo. tem já um equilíbrio de nutrientes para cada determinada espécie, variedade de peixe, certo? É isso mesmo. A questão da alimentação, observe qual o peixe que você vai ter no aquário. O legal, entra na internet, dá uma estudada, vê se ele é onívoro, se ele é carnívoro, se ele gosta mais de algas. E sempre está alimentando o peixe, não só com um tipo de ração, mas com vários tipos, né? Para justamente cada ração tem o seu nutriente, uma composição. E aí ele se assemelha mais ao meio ambiente. Fazendo essa variação, né, de alimento, o seu peixe não vai desenvolver mais, vai viver mais, não vai ter aquele problema quando a barriga dá desnutrição, que acontece que a barriga fica... Parece que fica côncava. Isso, assim. fica afundada. Você sempre dá uma ração de qualidade para não ter esses problemas. Mas Lucas, agora vamos falar mais uma coisa que é muito importante para o aquarista, para a pessoa que está iniciando no hobby e que quer saber, que quer aprender. Sim. Doença. Doença é um negócio bem complicado, tá? Principalmente agora no inverno, nessa variação de temperatura é o que mais judia o peixe. Por exemplo, agora, até antes de ontem, tava calor, né? Daqui a pouco deu essa variação de temperatura, caiu a temperatura. Se a pessoa não tiver um aquecedor, um chiller, no caso da água mais quente. Da água mais quente. O chiller é um equipamento que esfria a água. Por exemplo, agora no inverno, para os peixes, para água salgada é ótimo. Na água marinha, ele requer a água um pouco mais fria, né? Uma temperatura de aproximadamente quanto? 23 graus? 23, 24 graus, sim, já é o suficiente. Até para os próprios corais. Os corais gostam normalmente de uma água um pouco mais fria. Isso. E nos peixes de água doce, então se você manter a água aquecida em 28, 29, até 30 graus, agora é excelente. São os peixes tropicais, né? Que Isso. já são os peixes de água doce que gostam de uma temperatura mais alta. A temperatura também tem que ser dito que a temperatura ela mexe muito com o metabolismo do animal. Se o aquário está numa temperatura adequada, funcionamento metabólico muito mais desejado para aquele meio ambiente, para aquele ecossistema, e isso também vai fazer com que ele tenha mais resistência à doença, que ele tenha uma saúde muito melhor, não é isso? É isso mesmo. Questão das doenças. Agora, variou a temperatura, existe uma doença, umas pintinhas brancas, chama-se ictio. É a primeira doença que aparece no peixe. A gente pode falar que o ictio é um resfriado de aquário? Pode-se dizer que sim. Se você não cuidar, ele começa a piorar e começa a dar aquele fungo que nós chamamos, né? Que são umas manchas brancas ou aveludadas. Isso, que parece um algodãozinho. Isso. Então essas são as duas doenças que mais atingem o aquário. Se você percebe alguma coisa diferente, tenta sempre ter um aquário pequeno, um hospital para você poder separar. Então percebeu doença, já retira aquele peixe, porque na maioria das vezes esses peixes eles são tratados com remédios, são dissolvidas na água. Sim, às vezes você tratando o seu peixe dentro do aquário, você acaba com toda a biologia, né, com todo aquele ecossistema, que você, além de perder o peixe, você vai perder o aquário. Além de peixes, a gente tem também a possibilidade de pequenos crustáceos. Sim. Tanto no aquário de água doce, quanto no aquário de água marinha. Isso mesmo. Isso é fato. E é muito legal, gente. São animaizinhos muito bacana também. Tem uma outra questão que a gente não falou e que eu queria muito chamar a atenção aqui e falar. Alguns peixes não têm necessidade de movimentação e oxigenação da água para sobreviverem. Sim. A temperatura sempre tem que ser controlada, obviamente, mas alguns peixes não têm essa necessidade. Que peixes são esses? Tá, nós temos o mais conhecido, né, que é o peixe de briga, que seria o beta. Depois nós trabalhamos com outras espécies, por exemplo, a colisa, nós trabalhamos com o peixe paraíso, com o peixe tricô. Então até antigamente o pessoal usava muito o guppy, né? Isso. O lebiche. Eu lembro quando moleque, nós íamos na feira, encontrava eles nos saquinhos ou em vidros de palmito. Tinha o pessoal que pegava guaru, que é uma variedade. Né? Que seria o selvagem, né? Estamos aqui agora do lado do beta, mais conhecido como peixe de briga. Esse animal tem origem na Ásia e é um animal que era encontrado em poças d'água de plantação de arroz. Esse nome do peixe de briga é porque ele tem uma tendência
a abrir as guelras e abrir as nadadeiras quando ele chega perto de um outro macho. É a disputa, né? Dentro de território, meio ambiente, né? de Sim. território e também para acasalamento. Para acasalamento, justamente. Fala um pouquinho sobre esse animal. Tá. O peixe beta, ele é um peixe o mais tradicional, né? Que o pessoal costuma ter em casa, porque é um peixe que ele é de fácil acesso, fácil cuidado, né? A alimentação dele, você alimenta 2 vezes por semana, não precisa exatamente da bombinha, tá? Por exemplo, aqui nós temos com uns aquários só para demonstração, certo. Mas o certo, o mínimo, é você colocar num aquário desse tamanho para maior. Tá? Um espaço adequado para ele, para que ele possa se desenvolver, né? E ter também uma qualidade de vida melhor para o peixe. Não, é um peixe que ele atinge até uns seus 5, 6 anos mais ou menos de idade. Já tem relatos demais, claro, né? Mas o mais interessante desse animal é que ele respira sem a necessidade da oxigenação da água. Isso, ele consegue captar esse oxigênio fora da água, né? Como se fosse um pulmão. E não há necessidade daquela oxigenação da água tradicional, de uma bombinha, de um aerador, né? Normalmente quando ele vai expirar, ele sobe até a superfície, abre a boca, oxigena e volta a ficar dentro do seu meio ambiente. Muito legal, gente. Peixinho fácil de ter. Quem quer iniciar o hobby, eu aconselho. Um betinha é show. Bom, aqui a gente tem variedades de peixes, corais, sim. Tá? Mas lembrando também, gente, que isso aqui são os aquários marinhos. Também não adianta você querer, nossa, que lindo essa peça de coral, só que você tem na sua casa um aquário de água doce. Justamente. Não tem jeito, né? Fala um pouquinho, então, o que a gente pode encontrar de variedades de peixes e corais, decorações, como é que a gente pode levar um pouco de informação sobre o aquário marinho? O aquário marinho basicamente seria o mesmo de água doce, tá? Porém, com aquele cuidado mais específico, mas variação de peixes, tem que tomar cuidado que nós temos os carnívoros, né? Temos os peixes que convivem em cardumes e os unitários também. O legal é que o marinho existe equipes de limpeza, que nós chamamos, que eles ajudam a fazer a limpeza no aquário, que são os crustáceos, camarões, as lesmas, paguros. Você sabe aquele caramujinho que você encontra na praia com crustáceos? É como se fosse um caranguejo dentro de um caramujo. Isso, um caranguejo dentro de um caramujo. Você coloca ele lá dentro do aquário marinho, ele faz toda aquela limpeza, tanto nas rochas, quanto na parte das pedras. Ele se alimenta dos detritos. Estrelas do mar, é bem bacana. Estrela do mar também, eu tenho algumas espécies. Ela entra dentro do substrato, ela remove o substrato para evitar que esse substrato ele endureça, né? Sim, se consolide. Isso. Lembrando que existe oxigenação também no substrato. Sim, porque no substrato é onde vai criar a biologia do aquário, é onde vai ser, como se diz, o coração do aquário. Bom, e o substrato é a composição do solo do aquário. Sim, isso mesmo. Seria a base de cascalhos que vai ser posto no aquário. O legal também, nós trabalhamos no marinho, existe 2 tipos assim. Um aquário só de peixes, tá? Daí você pode pôr aqueles peixes que se alimentam de corais, aqueles peixes salgueiros, e você pode trabalhar o aquário com os corais. Que é um aquário comunitário. Um aquário misto, né? Coral e peixe. É um aquário, como se diz, é um hobby do marinho, é um dos melhores que eu acho, tipo, por exemplo, que eu aconselho. Os peixes são vivos, com cores, né? É muito mais bonito. Não, é bem mais bonito, né? Muda totalmente. Mais uma dica para você. Montou seu aquário, por algum motivo não vai dar continuidade, não descarte seus peixes, nem em rios e nem em lagos, porque aquele peixe pode desequilibrar o meio ambiente. Se você gostou então do programa de hoje, entra aí na nossa página, curte, compartilha, segue, fica pertinho da gente, manda a tua foto pra gente do seu pet que a gente vai estar divulgando aqui. Então é isso aí, gente. Pet Boom! E agora chegou uma das partes que eu mais gosto do nosso programa, onde você manda a sua foto com o seu pet.